Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Ouviremos hoje, com Giancarlo de Miranda, o tema O Terceiro Elias. Antes, porém, vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, te agradecemos por mais esta oportunidade de ouvir e estudar a Tua Palavra. Nestes dias em que a Terra está sendo tremendamente sacudida, dias em que os homens buscam em vão soluções e explicações para as catástrofes e os grandes sinais que o seu povo reconhece como sinais da sua breve volta. Nós queremos pedir-te que nos fortaleça com o teu Santo Espírito, para vencermos o tentador e sermos as suas fiéis testemunhas para o universo expectante. Nesta hora, ilumina-nos neste estudo. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Gostaria de convidá-los essa noite a abrirem no último livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias. Nós iremos tirar uma meditação baseada numa profecia que se encontra no livro de Malaquias, e lá nós iremos ler os últimos versos do Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E ali se encontra uma profecia, a última profecia do Velho Testamento, que é concernente aos últimos dias. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A Bíblia é clara em dizer que Deus enviará Elias, quando? Diz no verso 5, antes que venha qual é a próxima palavra? Grande dia do Senhor. Do que isso está falando? Venha comigo em Apocalipse capítulo 6, para compreendermos melhor o que seria esse grande dia do Senhor, a qual Elias viria antes que esse dia chegasse. Em Apocalipse capítulo 6, e vamos começar no verso 16, só para dar o contexto para os irmãos. Ali nós vemos uma cena da segunda vinda de Cristo, no capítulo 6 de Apocalipse. Veja como aquele dia é referido. Verso 16, e diziam os montes e aos rochedos, caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vinda qual é a próxima palavra? Grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Colocando aqueles versos juntos, diz o profeta Malaquias que Deus enviará Elias antes da segunda vinda de Jesus. Mas onde está Elias hoje? Digam para mim. Está ele na sepultura, sim ou não? Onde está Elias? No céu. Você acha que Deus pediria para Elias, antes da vinda de Jesus, descer do céu para essa terra? O que vocês acham? Eu não acho que sim. E a razão que eu não acho que sim, porque houve um outro homem na Bíblia que foi chamado Elias. Vocês sabem quem ele é? João Batista. João Batista, ele foi chamado de Elias, não porque ele era o Elias literal, mas porque ele pregava no espírito e poder de Elias. Portanto, nós iremos ver nos últimos dias alguém ou um povo pregando no mesmo espírito de Elias, no mesmo poder de Elias. A Bíblia então menciona 3 Elias. Elias número 1, no Velho Testamento, o Elias literal. Elias número 2, no Novo Testamento, João Batista. E Elias, o terceiro, nos últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus.
E a pergunta que nós temos essa noite é: quem é aquele terceiro Elias que virá nesses últimos dias? Quem é? Nós iremos usar um princípio de interpretação bíblica que diz assim: história se repete. Não tudo, mas vou te dar um exemplo. No caso de Elias, ele pregava mais uma mensagem de repreensão, lembram disso? Uma mensagem direta. E depois de Elias, quem é que veio? Eliseu, fazendo mais milagres e curas. Bem semelhante com o segundo Elias, que era João Batista. João Batista era o que pregava a mensagem de repreensão e direta, e depois de João Batista veio Jesus fazendo mais milagres e curas. Em outras palavras, a história se repete. Não em todos os detalhes, mas o quadro principal. Então, para nós identificarmos aquele terceiro Elias nos últimos dias, nós iremos estudar a vida do primeiro Elias e ver a sua mensagem. Depois nós iremos estudar a vida do segundo Elias e a sua mensagem, colocar as informações juntos, porque assim nós identificaremos o terceiro Elias. Porque a história se repete. Vamos começar com o primeiro Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Vou dar o contexto da história de Elias. Na época de Elias havia um rei chamado Acabe, o rei de Israel. E Acabe, ele se casou com a mulher errada, Jezabel, que era uma falsa profetisa. E por causa daquela união que não agradava a Deus, houve grande apostasia na terra. E devido àquela apostasia, os filhos de Deus, os israelitas, foram forçados a adorar ídolos. E ali estava Elias naquele contexto. Eu acredito que essa história tem uma aplicação profética. Nós sabemos que Acabe simboliza um rei, que é o poder político, e Jezabel sendo uma mulher, e sabemos que mulher na Bíblia simboliza o quê? Igreja, uma mulher corrupta, significando uma igreja corrupta, unindo-se, uma união de igreja e Estado, e por causa daquela união haverá grande apostasia na terra. E devido àquela apostasia, os filhos de Deus serão forçados a adorar ídolos. Talvez, quando nós vemos esse cenário, essa união de igreja e Estado, nós identificaremos melhor quem é o terceiro Elias. Qual era a mensagem de Elias? Aqui no capítulo 18 de 1 Reis, no verso 17, diz o seguinte: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os, qual é a próxima palavra? Mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Qual era a mensagem de Elias? Deixaste os mandamentos. Ele estava pregando: guarde os mandamentos de Deus. E se nós não vamos adorar ídolos, não resta outro Deus para adorar que o Deus verdadeiro. A mensagem de Elias era: guarde os mandamentos de Deus e adore o Deus Criador. Falando em adoração, nós conhecemos bem a história do Monte Carmelo, onde Elias teve uma disputa com os profetas de Baal. Qual era o Deus verdadeiro? A disputa era o seguinte: o Deus verdadeiro traria fogo do céu e consumiria o sacrifício. E ali começaram os profetas de Baal. Eles começaram a adorar e eles gritavam, pulavam, dançavam, mas não houve resposta do céu. Era uma adoração barulhenta, era uma adoração sem reverência. Parecia um movimento carismático, a adoração dos profetas de Baal. Mas não houve resposta do céu. Por outro lado, veio o servo de Deus, Elias. Ele se aproxima do altar de Deus reverentemente. A adoração de Elias não era baseado em dança, não era baseado em pular em volta do altar. A sua adoração não era baseada em gritos, não.
A Bíblia relata que Elias se aproximou reverentemente e ele se ajoelhou. E antes mesmo de ele terminar a oração, fogo caiu do céu e consumiu o sacrifício. E todos os profetas de Baal estavam ali se humilhando perante Elias, porque souberam que aquele era o Deus verdadeiro. O primeiro Elias, ele tinha a mensagem, como nós vimos, guarde os mandamentos de Deus. E a segunda mensagem era, adore a Deus, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, da forma que ele estabeleceu. Vamos agora estudar o segundo Elias. Qual era a mensagem do segundo Elias? Vocês se lembram? Quem se lembra da mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Mas, no entanto, a mensagem de arrependimento, ela foi transmitida através da história. Concordam comigo? E, além do mais, para nós chamarmos alguém ao arrependimento, nós temos que pregar uma mensagem antes. Concordam? Sim ou não? Eu não poderia chegar e pedir para as pessoas se arrependerem, elas diriam se arrepender do quê? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus, se referindo ao reino de graça. Como é que João Batista sabia que o reino dos céus estava chegando? Quem disse para João Batista que o reino do céu estava próximo? As profecias. João Batista era um estudioso das profecias bíblicas. E qual profecia, mais particularmente, dizia que o reino do céu estava próximo? Daniel capítulo 9, a profecia das 70 semanas. A mensagem de João Batista era uma mensagem baseada nas profecias bíblicas. Era uma mensagem baseada mais particularmente no livro de Daniel. Mas não só isso. Venha comigo no livro de João, capítulo 1. Ele tinha outra mensagem específica. João capítulo 1, e no verso 29. Verso 29 diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o... Qual é a próxima palavra? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que fez João Batista chamar Jesus de Cordeiro? O conhecimento do santuário. João Batista pregava uma mensagem baseada no santuário. Ele estava apontando para o povo o que Jesus estava fazendo naquele momento da história e onde ele estava. Então nós concluímos que as mensagens de João Batista eram uma mensagem profética e uma mensagem, a mensagem do santuário. Mas, irmãos, às vezes o que nós vivemos fala muito mais do que nós pregamos. Concordam comigo? O estilo da nossa vida fala muito mais forte do que as palavras que nós pregamos. Será que a Bíblia fala do estilo de vida de João Batista? Vocês lembram alguma passagem que se refere à vida de João Batista? A forma que ele conduzia a sua vida? Vem comigo em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós vamos ver o que dava poder para a mensagem de João Batista. Porque os homens se arrependiam quando ouviam as suas palavras, a sua mensagem. Em Mateus capítulo 3, iniciando no verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 4. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Falando da vida de João Batista, do estilo de vida, diz que ele se vestia com pelo de camelos. Será que o terceiro Elias, nos últimos dias, usará pelo de camelo? O que significa aquele manto de pelo de camelo que João Batista usava? Quando as pessoas olhavam para João Batista, somente pela sua vestimenta, eles sabiam que João Batista era um servo de Deus. A vestimenta de João Batista dizia para todos que ele era um profeta de Deus.
E ninguém tinha dúvida só em olhar para ele. Pela modéstia de João Batista, as pessoas sabiam que ele seguia o Deus verdadeiro. A sua vida de simplicidade no deserto, fora das cidades, roupas simples, era uma condenação pela extravagância que existia no meio do povo. E onde João Batista andava, porque ele não era um ermitão, ele também ia para a cidade ao encontro das pessoas. Por onde ele andava era uma condenação não só para os pecadores, mas para os próprios líderes religiosos da época. Os fariseus e saduceus que andavam todos enfeitados. Como quem diz, sai da frente. Aqui chegou o fariseu e o saduceu. Como quem diz, sou mais santo do que todos. A vida de João Batista era um contraste com o orgulho que existia na época. Era uma vida simples. A Bíblia também descreve a alimentação de João Batista, dizendo que ele comia o quê? Gafanhotos e mel silvestre. Nós conhecemos que essa palavra gafanhoto poderia ser traduzido também como alfarroba. Um tipo de grão. Eu particularmente não penso que João Batista só comia mel e alfarroba. O que a Bíblia está tentando enfatizar é que a alimentação de João Batista era uma alimentação simples. E se realmente é baseada no que é descrito aqui, a alimentação dele, se não for gafanhoto, é alfarroba, da forma que poderia ser traduzido, poderíamos dizer que João Batista tinha uma alimentação vegana, sim ou não? Imagina João Batista saindo do deserto, todo doente, saindo do deserto sem seguir uma alimentação estrita. E ali ele dizendo para as pessoas, arrependei-vos. O que vocês acham que as pessoas diriam para ele? Tu se arrependes da sua glutonaria, da sua forma de viver. A mensagem de João Batista era uma mensagem de temperança. João Batista não só vivia uma vida simples, mas vivia uma vida de temperança. E por isso que ele pregava aquela mensagem poderosa. Não teria poder nenhum a sua mensagem se ele somente pregasse as profecias e a mensagem do santuário sem viver uma vida santa, pura e justa. O que deu poder para a sua mensagem foi o seu estilo de vida. Vocês lembram o que aconteceu com João Batista? Como foi o fim dele? Ele foi decapitado. João Batista ele foi morto. O primeiro Elias ele foi transladado e o segundo Elias, João Batista, ele foi decapitado. Pode ser que nos últimos dias alguns Elias serão transladados e outros Elias serão mártires pela fé. Como nós conhecemos bem as profecias bíblicas, quando houver uma união entre a igreja e o Estado, veremos cenas semelhantes. E foi assim que João Batista morreu. Se você lembra bem da história, o rei Herodes convidou outros reis, que simbolizam poderes políticos, e começaram a beber vinho. E eles estavam bêbados com vinho, então entrou Salomé para dançar para os reis da terra e seduzir os reis da terra. E depois que o rei estava seduzido, ele diz para Salomé, pede o que você quiser, eu te darei até metade do meu reino. E ela vai para a mãe dela e diz, o que eu devo pedir? E a mãe diz, a cabeça de João Batista. Bem semelhante será nesses últimos dias, se a gente colocar uma aplicação profética para essa história, nós veremos os reis da terra bebendo o vinho de Babilônia, as falsas doutrinas de Babilônia. E quando eles estiverem intoxicados com aquelas falsas doutrinas, ali aparecerá a filha Salomé, as igrejas protestantes, com o seu movimento carismático, com as suas danças, para seduzir os reis da terra. Quando os reis da terra estiverem seduzidos com aquele movimento carismático, dirá, peça o que tu quiseres, eu te darei até metade do meu reino. Se você tem metade para Herodes, o poder político, e metade para Salomé, o que você tem? União de igreja e Estado.
E naquele momento ela irá para a igreja mãe, que nós conhecemos muito bem quem é nas profecias bíblicas, e dizendo: o que eu devo pedir? E a mãe dirá: eu quero a cabeça do terceiro Elias. Aqueles que condenam a fornicação dos reis da terra com a falsa religião. Aqueles que o seu estilo de vida condena a vida daqueles que querem viver de forma ímpia. Foi assim que João Batista morreu. Quem é o terceiro Elias? Agora nós já temos informações suficientes para identificar esse terceiro Elias. Quando nós colocamos essas mensagens todas juntas, nós podemos facilmente identificar o terceiro Elias na Bíblia. Sabe onde eu vejo o terceiro Elias? Em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Ali está o terceiro Elias. Começando no verso 6, e sabendo que a palavra anjo significa mensageiro, diz o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando a Bíblia diz temei a Deus, está realmente pregando Deuteronômio, capítulo 8. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, e no verso 6, veja o que significa temer a Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para qual é a próxima palavra? Temeres. Aqueles que guardam os seus mandamentos, eles não só andam nos caminhos do Senhor, mas eles temem a Deus. Quando aquele anjo, aquele mensageiro proclama temei a Deus, ele está proclamando guarde os mandamentos de Deus. Até parece uma mensagem legalista, mas na verdade não é. Você lembra de Abraão? Quando Deus pediu para ele sacrificar o seu próprio filho, e ali ele levou o seu próprio filho para ser sacrificado, e quando ele levantou aquele punhal, e ele estava prestes a matar o seu filho, o que aconteceu? O anjo segurou e disse: Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Em outras palavras, quando Abraão depôs tudo no altar, ele deu o seu melhor para Deus, ele entregou o seu próprio filho, ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa na sua vida para Deus. Então Deus disse: agora sei que tu temes a mim. Quando aquele anjo proclama temei a Deus, ele proclama para os homens da terra, homens e mulheres, entregai tudo a Deus. E aquele anjo continua, volta lá em Apocalipse capítulo 14, temei a Deus e dai-lhe glória. Venha comigo em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, e no verso 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para, qual é a próxima palavra? Glória de Deus. Vocês viram uma mensagem de estilo de vida em dai glória a Deus aqui, sim ou não? Quando aquele anjo proclama temei a Deus e dai glória a Deus, ele está pregando uma mensagem de estilo de vida. Quer você comais, quer você bebais, qualquer coisa que você faça na sua vida, faça para honrar o seu Deus. Romanos capítulo 4, ainda falando sobre dar glória a Deus, em Romanos capítulo 4, voltando à história de Abraão, quando ele foi forte na fé, não duvidou da promessa de Deus, que Deus poderia dar um filho para ele. Veja o que a Bíblia diz a fé de Abraão, em Romanos capítulo 4, e o verso 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi, qual é a próxima palavra? Fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça.
Abraão, ele creu que o que Deus tinha prometido, ele era capaz de fazer. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou da palavra de Deus. Quando você coloca junto, temei a Deus e dá-lhe glória, você terá, guarde os mandamentos de Deus, sendo forte em fé. A mensagem de justiça pela fé é proclamada por aquele anjo, chamando homens para se arrependerem de sua vida de impiedade. Mas o anjo não para. O terceiro Elias continua, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vindo, qual é a próxima palavra? A hora. Outra palavra para a hora é tempo. A mensagem do terceiro Elias é baseada no tempo profético. Como é que ele sabe que a hora do juízo é vinda? Baseado em qual livro? Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Ele prega a mensagem das 2.300 tardes de manhã, clamando para o mundo que nós temos que prestar contas a Deus. Que chegou a hora do juízo, por isso ele prega, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E o juízo acontece em que lugar? No santuário celeste. Então, quando você compara a mensagem do terceiro Elias, ali você tem uma mensagem chamando para guardar os mandamentos de Deus. E a mensagem continua, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez. Chamando a adoração ao Deus Criador. Uma mensagem profética baseada no livro de Daniel, apontando para Jesus no santuário celeste, chamando os homens ao arrependimento, porque é vinda a hora do juízo de Deus. E ali também tem uma mensagem de estilo de vida. Portanto, meus amigos, todos aqueles que pregam as 3 mensagens angélicas, porque essa mensagem é seguida de outra mensagem, que diz que Babilônia caiu, por qual razão? Por dar o vinho, as suas doutrinas falsas, para todos que habitam sobre a terra, e por se unir com o Estado, a fim de impor leis religiosas sobre as pessoas. Muito semelhante à vida de Elias, número 1, muito semelhante à vida de Elias, número 2, é a mensagem proclamada por aqueles que proclamam as 3 mensagens angélicas. Eu não vejo nenhum outro povo na face da terra que pregam essas mensagens. Eu conheço até alguns que pregam os mandamentos de Deus. Eu conheço alguns que pregam para adorar a Deus de forma reverente. Eu conheço pessoas que pregam mensagens proféticas, estilo de vida, mas há um povo que prega todas elas, incluindo a mensagem do santuário. E este é o povo adventista do 7º dia. O povo adventista do 7º dia, aqueles que pregam as 3 mensagens angélicas e vivem as 3 mensagens angélicas, são o terceiro Elias dos últimos dias. Amém? Prestem bem atenção no que eu falei. Não são somente aqueles que pregam, não são somente aqueles que vivem, mas aqueles que pregam e vivem as 3 mensagens angélicas. Deus, ele está precisando de Elias hoje. Eu imagino Deus vindo na casa de um adventista do 7º dia. E ali na casa do adventista ele diz, talvez eu encontrarei um terceiro Elias. Se Deus viesse na sua casa durante a semana, o que ele encontraria você fazendo? Qual seria o seu estilo de vida? Qual seria as coisas que você está lendo? Está você se preparando para proclamar essa mensagem? Será que ele encontraria um terceiro Elias? Deus está atrás de terceiro Elias hoje. Poucos aceitam esse chamado. É o meu propósito essa noite encorajar cada um de vocês a não só proclamarem as 3 mensagens angélicas, mas também viverem na luz das 3 mensagens angélicas. Gostaria de incentivá-los, assim como Elias esteve disposto a pregar aquela mensagem, se levantando sozinho no meio daqueles profetas. Ele podia ser taxado como ridículo, ele podia ser taxado como diferente, como fora de moda, mas ele não se envergonhou. Assim como João Batista, Deus está procurando Elias, que está disposto a condenar os pecados
daqueles que vivem impiamente. Que esteja disposto a chamar o pecado pelo nome, assim como João Batista teve coragem. Deus está procurando por Elias hoje. O Espírito de profecia nos diz, confirmando o nosso estudo, ela cita Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, e diz, aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então ela compara a vida do Elias de hoje, dos fiéis de hoje, com a vida de João Batista que preparou o caminho para Jesus. Jesus ele veio pela primeira vez porque um Elias, João Batista, preparou o caminho. E Jesus voltará pela segunda vez, quando o Elias do tempo do fim, o povo adventista, preparar o caminho para a volta de Jesus. Amém? Mais uma citação diz o seguinte: neste tempo de iminente apostasia mundial, Deus convoca seus mensageiros para proclamarem sua lei no espírito e poder de Elias. Assim devemos dar não com sonido incerto a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. Com o fervor que caracterizou Elias, o profeta, de João Batista, devemos nos empenhar em preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Que esse possa ser o propósito da sua vida, que esse possa ser a decisão da sua vida. Se preparar para ser um Elias. Ainda que todos neguem a fé adventista, ainda que as pessoas te taxem como estranho, você esteja sozinho, você ainda assim possa ser fiel à mensagem dos últimos dias, para que Jesus possa regressar a segunda vez. Senhor nosso Deus, sabemos que hoje, como em outros momentos da história desta terra, há uma grande apostasia neste mundo, e os homens não buscam a Ti. E sabemos que esta é também uma triste realidade no meio daqueles que conhecem a verdade. E queremos pedir para que possas perdoar e dar o espírito de Elias para o Teu povo. Queremos clamar por este poder que foi dado a Elias e a João Batista, para pregarmos com fervor e zelo as 3 mensagens angélicas e vivermos uma vida justa e santa na Sua presença, e assim sermos o testemunho do Teu poder. Agradecemos por ouvir nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.